Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mickey na área para trazer mais um vídeo para o canal e hoje vamos resenhar sobre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Segunda rodada desse segundo turno, separei aqui os jogos de domingo, teremos 5 jogos nesse domingão. Eu, por livre e espontânea vontade, escolhi o dia que tem mais jogos, 5 jogos. Não me atraiu muito os jogos de sábado, 3 jogos que íamos ter. Eu preferi falar de 2 jogos a mais, mas fazer um vídeo de qualidade com jogos bons do que um dia que vai ter alguns confrontos mais ou menos e tal. Eu preferi fazer sobre esse domingão, beleza? Então, vou falar aqui para vocês de forma rápida, de forma bem resumida, sem prolongar tanto em cada jogo, no prognóstico de cada jogo, né? E vou tentar ser breve aqui para vocês, beleza? As dicas já estão prontas, vou falar agora para vocês, mas antes, vamos aos jogos que teremos esse domingo. Teremos Bahia enfrentando o Santos, Vasco versus Corinthians, Fortaleza enfrentando o Mirassol, Juventude versus Botafogo e São Paulo enfrentando o Atlético Mineiro. Então, sem enrolar tanto, bora para as dicas, mas antes, solta a vinheta! Então, bora começar o vídeo de hoje falando de Bahia enfrentando o Santos às 4 horas da tarde lá em Bahia. O Bahia ganhou do Corinthians na última rodada e o Santos tomou um chocolate para o Vasco. O Santos tomou uma massagem do Vasco, 6-0 fora os ameaços. Não sei como vai ir o Santos para esse confronto. Vai enfrentar um Bahia que vem muito bem no comando do Rogério Ceni. Venceu o Corinthians fora de casa na última rodada. Está empolgado, vem de uma classificação para a final da Copa do Nordeste. Então teremos um Bahia aí forte diante de um Santos que está meia bomba, que está abalado, recém-chegado de um chocolate que recebeu do Vasco da Gama. Para esse confronto eu vou apostar na vitória do Bahia, tá com uma odd 1,65, o Bahia tá com mais time, mais montadinho, tá sob o comando de Rogério Ceni, um dos melhores técnicos do Brasil, sem clubismo algum, não é porque ele jogou no São Paulo que eu vou ficar puxando sardinha desse velho lindo e maravilhoso. Para esse confronto vou pegar um time que está melhor, vem numa fase boa, do que apostar alguma coisa num time que vem lutando para não ser rebaixado, tá sofrendo protesto do seu torcedor. Vou apostar no Bahia por ser o favorito, jogar em casa e por estar vivendo um momento melhor que o Santos, beleza? Próximo confronto também às 4 horas da tarde teremos Vasco versus Corinthians. O Vasco ganhou do Santos na última rodada, porém no meio de semana vem de uma rodada atrasada e perdeu para o Juventude no meio de semana. Vai enfrentar um Corinthians que perdeu para o Bahia na última rodada. Para esse confronto, não dá para acreditar no Vasco. O Vasco deu um chocolate no Santos, só que logo na sequência perdeu para o Juventude, time que perdeu para o Santos. Vai entender, né? Futebol é coisa louca, futebol é um dia após o outro. Para esse confronto eu acho que o Corinthians vai mais com um time, os reserva do que o titular, porque o titular tá tudo no DM. Mas assim, o Vasco é aquela incógnita, né? Não dá para confiar 100%, porque trata-se de um Vasco da Gama. O Diniz gosta de inventar a moda, tem o seu jeito peculiar de jogar, porém não é um time confiável. O Corinthians me lembrou muito, esse confronto tá me lembrando muito um confronto contra o Ceará, que o Corinthians ganhou, mesmo jogando com muitos reservas, né? Mas não vou apostar nessa zica de novo, na mesma coisa, não vou acreditar que vai acontecer o mesmo cenário que aconteceu contra o Ceará. Eu sei que trata-se de Vasco da Gama, mas eu vou dar um crédito para o Vasco, vem de uma vitória importante no último final de semana contra o Santos. E agora vai enfrentar um Corinthians assim que também está em crise. Vamos ver se o Vasco consegue aproveitar essa crise, pegar um time que está meio mal das pernas diante do seu torcedor, jogando em casa, né? Então vou apostar no Vasco, porém vou fazer uma proteção no empate anula, tá? Então Vasco empate anula com uma odd a 1,60. Próximo confronto, às 6h30 da tarde, teremos Fortaleza enfrentando o Mirassol. O Fortaleza perdeu para o Fluminense na última rodada e o Mirassol empatou com o Cruzeiro. Bom, Fortaleza agora 100% focado no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado no meio de semana pela Libertadores, jogando lá na Argentina. Tomou uma massagem com o Deivinho, também entregando paçoca e definindo que não joga mais para o Fortaleza. Deivinho foi lá só para fazer graça, faz coisas idiotas, depois, enfim, sai falando
groselha nas entrevistas. O Deivinho tem um jeito único, né, de se apresentar em campo, depois de falar na imprensa. Vamos ver o que ele fala dessa vez. Eu acho que ele tem que assumir o erro, porque Fortaleza, na fase que tá, ele querer fazer graça, querer fazer aquelas coisas que ele fez no Atlético Mineiro, no Palmeiras, não tem nada a ver, né? Uma coisa é você fazer o tipo de gracinha que você faz quando você está em um time que tá com uma boa fase, né? Que tá disputando título, que tá indo bem, que tá ganhando. Outra coisa é você fazer aquelas graças lá de fingir que vai chutar e segurar o pé quando tá perdendo. Ele fez isso no jogo de ida da Libertadores, a torcida já xingou ele de palhaço. E depois, no jogo de volta lá na Argentina, ele entregou uma paçoca que resultou no segundo gol do Fortaleza, né? Agora focando 100% nessa permanência da Série E, é por isso que o Fortaleza vai brigar agora no campeonato. Vai enfrentar o Mirassol, que está bem, que arrancou ponto de muito time grande, e que tá brigando lá em cima, tá brigando por um G6, quem sabe, Mirassol ano que vem numa pré-Libertadores, precisa vencer aí o Fortaleza, terminar de afundar, e assim, quanto mais pontos o Mirassol conseguir arrancar dos seus adversários, mais rápido ele se garante na Série A do ano que vem, foge de qualquer luta contra o rebaixamento, enfim, o Mirassol continuar desempenhando esse bom futebol que vem mostrando aí nesses últimos dias, que vai conseguir sair de lá pelo menos com um pontinho. Para esse confronto eu vou apostar no Mirassol, tá? Mas também vou fazer uma proteção, mas vou apostar no dupla chance. Então, vitória do Mirassol e empate do Mirassol dá nós. Temos dois resultados aí possíveis, que está com uma odd a 1,65 essa dupla chance, beleza? Então, acredito no Mirassol, tá fazendo um bom campeonato brasileiro e que continue assim até o fim do campeonato. Próximo confronto, também às 6h30 da tarde, Juventude enfrentando o Botafogo. O Juventude empatou com Vitória na última rodada, porém no meio de semana vem de vitória em cima do Vasco e o Botafogo perdeu para o Palmeiras. Botafogo é outro também que agora só tem suas atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro. Foi eliminado jogando fora de casa contra a LDU, agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, quem sabe? O Botafogo tinha 2 títulos para tentar defender, né? Tanto da Libertadores quanto do Brasileirão. Da Libertadores já vai, e o do Brasileirão agora está numa posição muito difícil, né? Que está no meio de tabela ali, o Flamengo muito à frente, mas muito à frente. E o Botafogo, quem sabe, se acordar, se virar essa chavinha agora, tem chance aí de recuperar alguns pontinhos aí, recuperar o tempo perdido e ir atrás do Palmeiras e do Flamengo. Acho difícil, mas quem sabe, tem que começar agora. Para esse confronto eu vou apostar, vou cravar, hein, mesmo fora de casa, a vitória do Botafogo. Não vi outro mercado atraente, não quis apostar em gols, não quis fazer algo relacionado a dupla chance ou empate anula, porque a odd está abaixo de 1,40. Então, como aqui eu dou dicas individuais, que visando vocês fazerem essas dicas que eu dou aqui, fazer essas apostas individualmente, eu vou apostar na vitória do Botafogo, vou arriscar. Tá com uma odd 1,98. Se por um acaso você fizer um bingo de todas essas dicas que eu tô dando aqui, nessa múltipla que você fizer, aí é interessante você colocar dupla chance ou empate anula do Botafogo. Porém, nesse esquema aqui que eu faço aqui com vocês, eu gosto de dar dica de aposta quando a odd está a mais de 1,50, tá? Então vou seguir nessa linha, vou continuar aqui. É uma aposta arriscada, né? Um Botafogo que vem de eliminação, vai jogar fora de casa agora com o Juventude, que venceu o último jogo, né, no meio de semana. Mas eu vou arriscar, vou chamar essa pra mim, vitória do Botafogo com uma odd 1,98, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, às 8h30 da noite, teremos São Paulo enfrentando Atlético Mineiro. Antes de eu falar de São Paulo e Atlético Mineiro, eu vou pedir agora para vocês já deixarem um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Rapaziada, por favor, dá essa força para nós, tô precisando aí aumentar meus inscritos no canal. Se você também gosta dessa resenha maravilhosa e não me acompanha ainda no Instagram, criei um canal aí no ano passado, retrasado, para acompanhar aqui essas dicas que eu dou para vocês. Então vai lá no Instagram, @resenha do Nick, me segue lá e acompanha os stories que eu posto mais dicas de aposta, faço
solto lá, compartilho com vocês lá outras coisas que eu vou fazendo, tanto no sábado, quanto no domingo, quanto no meio de semana, enfim. Me segue lá para mais dicas, me acompanhar por lá, beleza? Falando de São Paulo, empatou com o Sport na última rodada e o Galo perdeu para o Grêmio. São duas equipes que vêm de classificação no meio de semana. O São Paulo classificou na Libertadores e o Atlético Mineiro classificou na Sul-Americana. Ambas equipes vão para as quartas de final das suas competições que estão disputando, a Intercontinental, e vão se enfrentar agora no Morumbi. Para esse confronto é o seguinte, eu tava olhando a odd pro São Paulo vencer esse jogo. Não sei se o Atlético Mineiro vai com time reserva, não sei se tem muita gente suspensa ou machucado, mas o que eu vi é uma odd 5 para o Atlético Mineiro vencer esse jogo. Então a odd do dupla chance e o empate anula do Atlético Mineiro também tava legal. Estranhei um pouquinho, não vi a fundo se o Atlético Mineiro vai com time reserva para esse confronto, mas o São Paulo tá nos últimos jogos contra o Atlético Mineiro tá sofrendo bastante. O Hulk ainda não perdeu para o São Paulo, então todo jogo que tem São Paulo e Atlético Mineiro, até o ano passado, quando o Atlético Mineiro tava mal, o São Paulo reergueu ali o Galo, deu uns pontinhos. Se não é aqueles pontinhos que o São Paulo cedeu para o Atlético Mineiro estaria na segunda divisão agora, nesse exato momento, tá? Porque na última rodada tava brigando para não cair. Teve um jogo lá contra o Atlético Paranaense, né? Conseguiu vencer e fez o Atlético Paranaense ser rebaixado. O que passou, passou, mas eu trago estatísticas aqui para vocês. Hulk ainda não perdeu para o São Paulo. O São Paulo não consegue vencer jogando em Minas, não consegue vencer jogando aqui no Morumbi. Tá difícil. Eu vou fugir de qualquer, mesmo com a fase boa do São Paulo. Fase boa, sim, penou para passar do Atlético Nacional, tá? Mas isso daí, vamos deixar para lá. São Paulo venceu, classificou na Libertadores. São Paulo na Libertadores é outra história. Vamos voltar pro Brasileirão, onde também está numa boa fase, legal, ok, mas vai enfrentar o Atlético Mineiro, que é a pedra do seu sapato. Vou fugir de favoritismo, o único jogo aqui que eu vou apostar em gols, porque nos outros eu tudo cravei a vitória ou fui ali pro favoritismo assim para alguma equipe. Aqui eu vou apostar em gols. Tá? Como eu não tô com confiança assim que o São Paulo vai sair de campo vitorioso, a odd do Galo tá muito lá em cima, eu vou fugir, vou apostar em gols. No ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,88, beleza? Bom, essas foram minhas dicas da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já pedi para você deixar o like, fazer todas aquelas palhaçadas, não vou pedir mais, só vou me despedir de vocês aqui e agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora, beleza? Quero deixar um salve aí pro pessoal do aeroporto que me assiste, acompanha essa resenha maravilhosa. Quero deixar um beijo pro meu sobrinho. Um beijo, Júlio César. Aposte com moderação. Você não deveria estar apostando, mas se está apostando, aposte com moderação, tá? Com a supervisão do seu pai. E é isso. Vou ficando por aqui. A todos vocês, um ótimo domingo e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.